Vamos ler a palavra? Hoje nós vamos encerrar a série, a quarta mensagem da série, aproveitando ao máximo as oportunidades, é a última mensagem dessa série. Mas todo domingo que você vem aqui, ou todo culto, é uma oportunidade que Deus te dá de ouvir a palavra, de sair e compartilhar a palavra. Cada célula que você vai é uma oportunidade que você tem de levar alguém, de compartilhar a sua fé, o seu testemunho com alguém, e de ganhar alguém para Jesus. Antes de ler o texto, você já pode abrir, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versos 15 e 16. Mas antes de ler, deixa eu falar uma coisa com você. Nesse segundo semestre, nós estaremos retomando os encontros face a face com Deus, encontro de homens com propósito, amém ou não? Esse é um encontro de mulheres com propósito, face a face de mulheres, moças, rapazes, casais. Vamos ter vários encontros, se Deus quiser, as coisas vão voltar à normalidade e nós vamos ter os nossos encontros. Nós estamos muito confiantes, estamos orando por isso, que a partir de agosto a gente vai voltar aos encontros. E também nossas matrículas estão abertas para os cursos de família. Obrigado, viu, Felipe? Uma outra coisa que eu quero lembrar, olha bem para esse aviso agora, e eu já vou em seguida começar a pregar. Nós estamos começando uma torre de oração 24 horas por dia, aqui mesmo. Durante o dia, a torre vai funcionar aqui nesse auditório, e nós queremos que durante o dia a responsabilidade da torre seja das mulheres, né? As moças, as mulheres de um modo geral. Então, as mulheres da igreja, as moças da igreja, de um modo geral, nós queremos que eles assumam a torre. O que você tem que fazer? É só reservar 1 hora por dia de oração. Você vai se comprometer de orar 1 hora por dia. Só que dessa vez não é na sua casa, é aqui. Então, se você imaginar que o seu horário seja das 6 às 7 da manhã. Então, 6 às 7 você vem aqui e fica aqui a oração. Então, das 7 da manhã até as 19 horas, é o horário para as mulheres, das 19 até as 6 da manhã, os homens, os rapazes, de modo geral. E das 6 às 7 da manhã nós teremos algumas pessoas que já se comprometeram, e também das 6 até meio-dia, e do meio-dia até às 18 horas, sempre nós teremos um pastor aqui de plantão para acompanhar vocês. Então, não haverá torre de oração funcionando nos horários dos cultos e também nos horários das células, mas outro horário haverá. Eu vi meio amém, né? Mas tudo bem. Quem sabe você se desperta. Logo a torre vai estar, à noite por enquanto é em casa, mas logo ela vai estar funcionando naquele container de cima. Nós vamos estar trabalhando para deixar ele em ordem. Dentro de pouco tempo estará funcionando no container da parte de cima. Ali fora tem banheiro, tem tudo certinho. Então o container vai estar com ar-condicionado, com iluminação adequada, música ambiente. E você vai poder chegar e orar aí, dependendo do seu horário, por escala. Então, nós queremos encorajar você a participar da nossa torre de oração. Posso ouvir um amém agora? Amém, que assim seja. Aproveitando ao máximo as oportunidades, parte 4, como eu disse, a última parte dessa série de mensagens. Efésios 5, 15, 16 diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Diga amém. Esse texto, Paulo está dizendo: veja como vocês estão vivendo, faça uma análise da maneira como vocês estão usando o seu tempo, veja como vocês estão andando. E ele diz: olha, não sejam tolos, mas sejam sábios. Aproveitem ao máximo as oportunidades, diz Paulo, porque os dias são maus. Se aproveitarmos ao máximo as oportunidades que Deus coloca diante de nós, com certeza nós cumpriremos o propósito que causou a nossa existência nessa terra, nessa geração. E nós vamos poder experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, amados? Quantos querem experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Então aproveita a oportunidade que Deus está te dando, porque o tempo é hoje e a hora é agora. Então é preciso que sejamos sábios no uso do tempo,
mas também que estejamos sóbrios o tempo todo, alertas, atentos, prontos para ouvir a voz e a direção do Espírito Santo, e assim não só ouvir, mas obedecer à voz do Espírito Santo, aproveitando as oportunidades que o Senhor coloca diante de nós. Nós veremos as promessas de Deus se cumprirem na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério, e nós poderemos viver então o máximo daquilo que é a nossa vida em Cristo Jesus, e nós podemos experimentar milagres extraordinários. Então hoje nós vamos olhar um pouco para o Novo Testamento, e dessa feita nós vamos olhar para alguns homens do Novo Testamento, que aproveitaram bem as oportunidades que tiveram. E vamos começar com o apóstolo Pedro. O Pedro era simplesmente um pescador lá do Lago da Galileia, e talvez se você olhasse para ele pescando, não só para ele, mas para os outros companheiros dele, você olharia e falava, talvez você julgaria de cara o livro pela capa, e você olharia e falava, não, esse não serve para o meu time, para a minha equipe. Mas Jesus olhou e enxergou nele alguém que só precisava ser trabalhado, lapidado, burilado pela graça e o poder do Senhor. E Jesus enxergou nele alguém especial. Ao ser chamado por Jesus, Pedro aproveitou aquela oportunidade. Ele não deixou passar, ele não esperou para depois. Jesus passou por ele e disse, vem, segue-me. Mateus 4, 18, 19 tem esse chamado de Pedro e de André, que era irmão dele. E ele largou as redes para trás, largou o barco para trás, seguiu o Senhor. É verdade que ele deu algum trabalho, é verdade que ele teve altos e baixos, mas é verdade também que ele se tornou um dos maiores apóstolos de Jesus Cristo. Diga amém. Um poderoso pescador de vidas para Jesus, um dos principais líderes da igreja, e nos deixou um legado de fé, de dedicação, de alguém que dá a vida pelo próprio Jesus, pela pregação do Evangelho, o legado de uma vida completamente consagrada ao Senhor. Mas tudo começou com a decisão de obedecer a Jesus e cumprir o chamado que o Senhor estava lhe fazendo. Diga amém. Participe comigo, meu irmão, você veio para adorar, esse tempo é tão curto, passa rapidamente, então é hora de você esquecer o celular de lado e adorar o Senhor com intensidade. Fala para o teu vizinho assim, culto. Fala para o seu vizinho, culto é um ensaio para aquilo que vão fazer no céu. Fala, como é que está teu ensaio hoje de manhã? De mão no bolso, braço cruzado, como é que você está? Não é seu caso não. De braço cruzado, mão no bolso, ou está olhando no celular? No céu, graças a Deus, não vai ter celular. Então se liberta disso aí, pelo menos na hora do culto, em nome de Jesus. E se liga no céu agora, ensaie para aquilo que você vai fazer por toda a eternidade. Que o teu ensaio seja poderoso hoje de manhã, diga amém. Pedro então, ele aproveitou aquela oportunidade que Jesus lhe deu. Ei, se ele tivesse perdido essa oportunidade, nós não estaríamos falando nele hoje de manhã, porque nós não falamos aqui daqueles que perderam as oportunidades oferecidas por Jesus. Na primeira mensagem nós falamos daqueles que tiveram a oportunidade de perder, mas nós não estaríamos pregando sobre Pedro se ele não tivesse obedecido o chamado. Você concorda comigo? E porque ele obedeceu o chamado, ele teve experiências sobrenaturais, como aquela de andar sobre as águas. Só Jesus e Pedro andaram sobre as águas, mas ninguém. Imagina que experiência. Ele conhecia aquelas águas e um dia ele anda sobre elas. Diga aleluia. Ele viu muitos, talvez milhares de milagres, porque Jesus fez tantos milagres que o João disse que o livro do mundo inteiro não caberiam. Ele viu sinais, viu maravilhas. Morto ressuscitar, leproso ser limpo, cego voltar a ver e assim por diante. Quantos milagres. Mas depois ele foi poderosamente usado pelo Espírito Santo de Deus. Quantos aqui querem ser poderosamente usados pelo Espírito Santo? Tudo começa se você aproveitar a oportunidade hoje. Porque se você deixar passar a oportunidade, você vai ficar procrastinando. Ele foi poderosamente usado pelo Espírito Santo. Milhares de pessoas foram salvas por intermédio da pregação dele. E a Bíblia Sagrada ainda traz duas cartas que levam o nome dele. 1 e 2 Pedro, diga amém.
Bom, Pedro já está lá na glória, e hoje é a minha vez e a sua vez. Agora é a minha hora e a sua hora. Mas para que Pedro fosse usado, ele deixou a sua zona de conforto, o seu porto seguro, aquele que parecia o seu ganha-pão para trás. Ele teve a coragem de dizer: vou viver uma nova história, vou fazer uma nova jornada, vou caminhar pela fé, vou andar com Jesus. Não é diferente hoje. Se você quer ser usado por Deus, é preciso que talvez você deixe hoje para trás a sua zona de conforto, o seu porto seguro. É preciso que você olhe para Jesus e comece uma caminhada de fé, uma jornada com o Senhor, debaixo do governo, a direção e a unção do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Levanta a mão e diga: chegou a minha vez. Diga: chegou a minha vez. O Pedro marcou a história da geração dele e deixou um legado para nós. Mas agora é a minha vez e a sua vez de marcarmos a história da nossa geração. E de mostrarmos para aqueles que estão ao nosso redor como é que alguém anda com Deus hoje. Diga amém. Eu quero olhar um pouquinho também com você agora a vida de João. Quando ele foi chamado, possivelmente ele era ainda menor de idade. Ou seja, tinha menos de 20 anos, para a época, menos de 20 anos de idade. E ele andou com Deus, com Jesus. Ele precisava ser trabalhado também. Ninguém chega pronto. Diga comigo: ninguém chega pronto. Diga de novo: ninguém chega pronto. Diga: mas a graça de Deus, a graça de Deus nos transforma. Amém. A graça de Deus foi trabalhando na vida de João. A princípio ele tinha um sonho um pouco assim, bem simples, bem humilde. Eu estou ironizando. Ele começou a andar com Jesus, e um dia ele chega lá para Jesus, ele e o irmão dele, Tiago, e eles falam assim: Jesus, nós queremos fazer um pedido. Jesus fala: fica à vontade, ainda levar a mãe junto. Manda que no teu reino, um de nós se sente à tua direita, outro à tua esquerda. Não era humilde esse sonho? Humilde é ironizando. Mas aí Jesus corrigiu e disse: não, no governo dos homens é assim, mas no meu reino, quem quiser ser o maior tem que ser o servo de todos. E João aprendeu isso. Diga aleluia. E ele aproveitou a oportunidade, se tornou um dos apóstolos mais íntimos de Jesus. Quantos querem ser íntimos de Jesus aqui? João recostava a cabeça no peito de Jesus. E aí essa intimidade, essa comunhão com Jesus, a gente aprende uma coisa. Diga comigo: revelação. Diga bonito: revelação de Deus é para os íntimos. A revelação é para os íntimos. E por isso João vai viver um ministério onde ele recebe a revelação do amor de Deus, da graça de Deus, como poucos. E ele escreveu o evangelho que leva o seu nome. Que evangelho lindo, fácil de você ler, fácil de decorar. Amém, irmão? Amém? Você está dizendo amém para fácil de decorar. Você pegou ou não? Então vou fazer depois umas perguntinhas para aqueles que vão decorar o evangelho de João. Houve uma época que eu acho que eu quase decorei. Hoje não, hoje acho que já ficou para trás. Mas uma época que era mais ou menos assim. Mas se perguntar ao Fabiano, ele sabe. Amém? Você disse amém para ele. É brincadeira. Mas ele escreveu o evangelho de João, escreveu 3 cartas. E ele recebeu a maior revelação de todos os tempos, por causa da sua comunhão constante, por causa da sua intimidade, porque ele não deixou esfriar o primeiro amor, porque ele viveu fervorosamente. No final da sua vida, lá aos 90 anos, ele recebeu a maior revelação de todos os tempos, o Apocalipse. Diga aleluia. O Apocalipse é a maior revelação de todos os tempos. É Deus descortinando a história e mostrando o que ia acontecer nesse tempo do fim. O Apocalipse mostra o que tinha acontecido, o que está acontecendo e o que ainda vai acontecer. Tem 3 tempos ali: passado, presente e futuro. E ele recebe essa revelação. Se você olhar Apocalipse 1, verso 1, vai dizer: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que breve devem acontecer, e que ele, enviando pelo intermédio do seu anjo, revelou a João. Diga amém. Com o apóstolo João, nós aprendemos que quando alguém aproveita a oportunidade que Jesus lhe dá,
e que quando desenvolve comunhão, intimidade com Jesus, aqueles que amam a Jesus incondicionalmente, eles recebem as revelações do céu. Diga amém. Aprendemos também o quanto é importante ser fiel e perseverante até o fim. Diga aleluia. E meu irmão, eu estou pregando para você, mas eu quero dizer uma coisa: o Senhor Jesus te salvou, o Senhor Jesus te chamou, o Senhor Jesus quer que você desenvolva comunhão profunda, intimidade com o Espírito Santo, que o seu coração seja alinhado com o céu, que o seu coração seja alinhado com o coração de Deus o Pai, que você ande na dependência do Espírito Santo, porque comunhão com Deus e alinhamento com o céu traz a revelação do céu para a terra. E se você se tornar um com o Senhor, se você estiver alinhado com o Senhor, você se tornará um com Ele. Você não entendeu, né? Mas eu vou, quem sabe, vou desenhar aqui agora. Se você for tão íntimo do Senhor, vai chegar um momento que entre você e Jesus não haverá mais separação. Você e Ele serão um. Amém? 1 Coríntios capítulo 6, verso 17, diz para a gente: mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Quantos estão unidos com o Senhor? Quantos estão unidos com o Senhor? Então você já é um com Ele. Você já é um com Ele. Leva sua mão e diga: eu sou um com Jesus. Você sabia que Jesus orou para você ser um com Ele? Se você pega João capítulo 17, de 20 a 23, Jesus vai orar o tempo todo que Ele seja um em nós, que Ele seja um comigo, eu nele e tu em mim, que Ele seja um em nós. Amém? Que você seja um com a Trindade. Diga aleluia. O apóstolo João viveu toda a sua juventude dedicada a Ele, toda a sua maturidade e toda a sua velhice, até o último dia. Diga aleluia. Eu espero que você caminhe com Deus, não por um tempo determinado, mas por todo o tempo, até o último fôlego de vida. Diga aleluia. Quero olhar um pouco para Mateus. E para falar a verdade, sou um grande admirador de Mateus. Ele tinha um bom trabalho. Ele era um fiscal de rendas. Fiscal de renda hoje ganha muito bem, tanto estadual quanto federal. E naquela época, 2000 anos atrás, os caras já ganhavam muito bem. Só que naquela época eles também faziam outra coisa. Acho que muita gente hoje também faz. Infelizmente. Eles acabavam pegando alguma coisa a mais, mas por isso a fama deles não era muito boa. Mas Jesus, como eu disse, Ele não julga o livro pela capa. Ele olha e diz: a minha graça vai transformar esse caráter. Diga amém. A minha graça vai transformar essa realidade. Diga aleluia. Então a gente querer pegar a gente pronta é fácil, mas ninguém chega pronto na igreja, nem eu nem vocês, ninguém chega pronto. Aí a gente precisa acreditar que a graça vai fazer o trabalho, que a graça vai trabalhar aquela pessoa. Diga amém. Ele talvez tivesse falha de caráter, sim, mas Jesus olhou para ele e viu lá dentro um potencial enorme. E Jesus passou por aquela coletoria e disse: segue-me. Apenas uma palavra: segue-me. Sabe o que a Bíblia diz? Que ele deixou a coletoria para trás e passou a seguir Jesus. Naquela noite ele deu um grande jantar para Jesus e seus apóstolos, chamou todos os seus amigos. E a Bíblia diz que tinha muitos publicanos, cobradores de impostos, muitos pecadores foram para a casa de Mateus, e Jesus estava lá jantando com eles. Jesus foi até julgado por isso, porque os religiosos começaram a dizer: por que o mestre de vocês come com os pecadores? E Jesus disse: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. A mensagem é a mesma hoje. Nós não estamos aqui para aqueles que se sentem santos e que não precisam de médicos, espiritualmente falando. Nós estamos buscando aqueles que ainda não foram alcançados e que precisam de salvação em Cristo Jesus. Diga aleluia. E aí Jesus aplicou isso. Mateus começou, a primeira coisa que ele fez quando ele encontrou Jesus foi chamar os amigos. E isso nos ensina que se você encontrou a eterna salvação em Cristo Jesus, seus amigos também precisam ser salvos. Diga amém. Mas o que eu gosto de Mateus, eu sou um profundo admirador dele, e por isso eu gosto de falar dele aqui,
ele deixou a sua zona de conforto, ele deixou aquela coletoria, ele deixou um salário muito bom para a época, e ele passou a seguir Jesus pela fé, tornou-se um dos 12 apóstolos, e mais tarde, ele escreveu o evangelho que leva o seu nome. Olha bem para mim, nós não sabemos da pregação de Mateus, a Bíblia não registra ele pregando, o Novo Testamento não registra ele pregando, mas com certeza ele pregou, com certeza ele evangelizou. Eu tenho até um livro que 12 homens, uma missão, que mostra para onde cada um deles foi, mas eu não quero entrar nesses detalhes agora, eu quero apenas dizer a você que a gente não tem muita informação na Bíblia sobre o ministério dele, nós temos na história da igreja, mas nós temos um evangelho de Mateus. Quantos já leram o evangelho de Mateus aqui? Quase todo mundo, graças a Deus. Agora preste atenção numa coisa, embora nós não tenhamos nenhuma pregação dele no Novo Testamento, eu acredito de todo o meu coração, literal, que bilhões, e eu não falei errado, bilhões de pessoas estarão no céu, porque esse cobrador de impostos deixou a sua zona de conforto, seguiu Jesus, tornou-se um dos apóstolos e escreveu o evangelho de Mateus, que na minha ótica é um dos evangelhos mais completos que nós temos, que tem o sermão da montanha de uma forma mais completa, que tem uma revelação completa de Jesus como Filho de Deus, e bilhões de pessoas habitarão o céu por toda a eternidade, porque esse jovem, esse homem teve a coragem de renunciar ao seu trabalho para seguir Jesus. Não estou dizendo que você tem que renunciar, mas eu fico pensando, se Mateus tivesse sido mais um fiscal de rendas, ele teria sumido na escuridão da história. Mas eu fico olhando o tamanho do galardão dele, porque quantos milhões ou bilhões estarão no céu? Já são passados mais de 2000 anos, ou 2000 anos da história da igreja, e alguns milhões ou bilhões já estão lá, e ficarão lá por toda a eternidade, porque um dia ao ler o evangelho de Mateus, conheceram Jesus, o Filho de Deus. Diga amém, meu irmão, diga glória a Deus, meu irmão. Então, o que você vai fazer para marcar a história da sua geração? Você está apenas passando pela vida, ou você quer fazer alguma coisa, deixar uma marca para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos. Se você olhar Mateus capítulo 9, verso 9, ele mesmo, quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, ele disse, siga-me, ele se levantou e seguiu. Diga comigo, obediência imediata. Diga de novo, obediência imediata. Agora vire para o seu vizinho e fale uma pergunta séria para ele. Há quanto tempo Deus está falando para você fazer algo e você ainda não fez? Talvez seja abrir sua casa, talvez seja liderar uma célula, facilitar uma célula, talvez seja dirigir um grupo de família, talvez seja algo pequeno, mas você ainda não fez o mínimo. Porque se você sonha com algo grande, começa com algo bem pequeno. Amém, amados? Comece a ser fiel no pouco e Deus vai te levantar, diga aleluia. Agora é a nossa hora, meus irmãos, de fazer o que Mateus fez, de chamar nossos amigos, nossos parentes para dentro da nossa casa. Foi a primeira coisa que ele fez. E apresentou Jesus para os seus amigos. Jesus estava lá jantando naquela casa. E Jesus disse em Mateus 10, 40, quem recebe a vocês, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe o Pai que me enviou. Quando nós abrimos a nossa casa, nós recebemos a presença de Jesus, a presença de Deus, o nosso Pai, e a presença do Espírito Santo. Eu sou uma das pessoas que já li o Evangelho de Mateus muitas vezes, muitas vezes, e já ouvi outras tantas. Além de ler, eu ouvi outra santa e cada vez que eu ouço, eu sei que cada palavra foi escrita debaixo de revelação do Espírito Santo. Eu encorajo você a fazer alguma coisa para além do que você está construindo só materialmente. Diga amém. Porque construir só materialmente todo mundo sabe. Agora, para a eternidade, é o que Jesus disse, ajuntem tesouro no céu. Diga amém. Eu quero olhar um pouquinho agora para um homem que estava, pela sociedade, destinado a ficar naquela situação, o cego Bartimeu. Veja bem, Jesus estava no final do seu ministério.
E Jesus estava saindo da cidade de Jericó. Presta atenção nesse detalhe, saindo. O texto agora, por favor, projeção. É Marcos capítulo 10, de 46 a 52. Jesus estava saindo da cidade de Jericó. E Jesus ia passando na rua onde estava um cego, um mendigo, chamado Bartimeu. E Marcos dá até o nome dele, do nome do pai dele também. Ele vai dando tudo. Ele disse, olha que enquanto Jesus ia passando, alguém disse, Jesus está passando. Presta atenção, ele era um cego. E ele está ali há muitos anos cego, e alguém disse, Jesus está passando. Ele tinha ouvido falar de Jesus, e ele começa a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele repetia a mesma frase, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E sabe o que o texto vai dizer? O texto vai dizer que muitos repreendiam para que ele se calasse. Muitos que repreendiam, dizendo, cala a boca, ceguinho, o que você está fazendo? Ele não vai te atender. E aí, quanto mais as pessoas tentavam, ele gritava mais alto, filho de Davi, tem compaixão de mim. Diga amém, meu irmão. Ei, se você precisa de um milagre, pare de ouvir as outras vozes. Você não entendeu, né? Se você precisa de um milagre, para de ouvir as outras vozes. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Ouça a palavra de Deus que produz fé na sua vida. Porque se Bartimeu tivesse escutado as vozes daqueles que queriam que ele se calasse, ele teria permanecido cego. Mas porque ele não escutou as vozes daqueles religiosos, ele recebeu o milagre dele. E Jesus parou. Olha para mim, irmão. Eu quero encorajar você a fazer uma oração hoje que faça Jesus parar. Quero encorajar você hoje a fazer uma oração que faça o céu parar. Uma oração que te torne conhecido no céu e temido no inferno. Levanta a sua mão e diga assim comigo, uma oração. Fala bonito, uma oração que me torne conhecido no céu e temido no inferno. Todo cristão precisa fazer uma oração que o torne conhecido no céu e temido no inferno. Jesus parou e disse, chamem. E alguém foi até ele e disse, tem bom ânimo. Aí alguém diferente, não era daqueles opressores. Possivelmente não era dos religiosos. Tem bom ânimo, o mestre está chamando você. Sabe o que a Bíblia diz? Ele deu um salto. Eu sei que cego saltar é meio complicado, pode saltar e cair. Mas ele saltou, jogou a capa fora e foi até Jesus. E Jesus fez uma pergunta que parecia óbvia, mas não era. Jesus olha para ele e disse, o que você quer que eu te faça? O que você quer? Ele disse, mestre, que eu torne a ver. Aquele homem tinha enxergado um dia lá atrás. Que eu volte a ver. Eu quero a minha visão de volta. Sabe o que Jesus disse? A tua fé te salvou. Diga isso, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou, ou a tua fé te curou aí na NVI que está sendo usada. A tua fé te salvou, a tua fé te curou. E na mesma hora os seus olhos se abriram, diga aleluia. Agora se aquele homem tivesse ouvido as vozes dos que queriam que ele ficasse calado, Jesus teria passado. E ele não teria vivido o seu milagre. Hoje pode ser o dia do seu milagre. Você não crê no que eu estou dizendo. Hoje pode ser o dia do seu milagre. Porque se você crê, você ia dizer é hoje. E não tem ninguém aqui que não precisa de um milagre, de salvação de alguém, de libertação de alguém, de cura de alguém, que está orando por alguém. Por isso hoje pode ser o dia do seu milagre. Talvez você vai dizer, não, mas eu orei e Jesus não fez. Será que foi Jesus não fez ou você não clamou como Bartimeu? Porque às vezes é fácil a gente culpar Deus. Mas em cada cura que Jesus fez, Ele nunca disse, porque eu sou Jesus eu vou te curar. Porque eu sou filho de Deus eu vou te curar. Você não vai encontrar isso nos 4 evangelhos. Você não encontra. Você vai encontrar assim, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Seja feito conforme a tua fé. Jesus sempre atribuiu o milagre à fé. A pergunta é, se depender da tua fé hoje, a sua família vai viver um milagre? Se depender da sua fé, alguém que você está orando vai viver um milagre? Ou você ora para dizer assim, eu orei, minha consciência está tranquila porque eu já orei. Meu querido, eu não tenho obrigação de fazer nenhum milagre, mas eu tenho obrigação de crer em todos os milagres e orar para que Deus faça.
Diga amém. Bartimeu clamou e Deus mudou a sua história. Diga aleluia. Essa é a minha oportunidade, é a sua oportunidade. E a minha palavra para você hoje é que se você crê no milagre, e se você quer um milagre para a sua vida, a minha palavra para você hoje é a mesma: levante-se e clame com o seu coração, com todos os seus pulmões, com todas as suas forças. Clame ao Senhor e diga: Deus, hoje é o dia da minha grande virada, hoje é o dia do meu milagre, hoje é o dia da minha mudança de vida. Eu vou começar uma nova história, uma história de milagres, uma história extraordinária. Eu vou parar de ser apenas ouvinte da palavra, e eu vou ser um praticante da palavra em fé. Por isso agora eu quero olhar para um pai, e o nome desse pai é Jairo. Jairo era um religioso. Esse religioso aqui, ele foi diferente. Diga, diferente. Enquanto os outros só malhavam Jesus, ele foi até Jesus. Porque os outros fariseus, eles só malhavam. Malhavam e malhavam e malhavam. Mas sabe de uma coisa? A água chegou aqui em Jairo. Pessoal de casa, não é que chegou aqui, chegou aqui. Sabe por quê? Ele tinha uma filha única, de 12 anos. Por favor, projeção, Lucas, capítulo de número 8, de 41 e 42, depois de 49 até 56. Ele tinha uma filha única e ela estava morrendo. E de fato veio a morrer alguns minutos depois. Agora, imagina comigo. Jairo era o chefe geral daquela sinagoga em Cafarnaum. Ele se levanta. Olha para mim. Pensa agora num cara rico. Pensa num cara bem sucedido. Como diz um amigo meu, terno Jorge Armani. Todo alinhado. E ele sai da sua casa com estou só trazendo um pouco para a linguagem de hoje. E aí ele vai até Jesus. Porque a água não estava no pescoço, estava aqui, ó, tinha passado do nariz, ele não tem mais. Ele sabia que a religião judaica não podia fazer nada pela filhinha dele. Mas ele ouviu falar que Jesus estava na cidade. Diga aleluia. Fala para o teu vizinho assim: Jesus está na casa. Fala bonito, como quem crê: Jesus está na casa. E se ele está na casa, é ambiente de milagre, é ambiente de cura, de libertação, de salvação, de toda sorte de bênção. Diga aleluia. Imagina ele, como eu disse, com aquele terno Jorge Armani. Ele vai lá, todo chique, engravatado, bonito, aquele executivo. E ele corre, sabe o que ele fez? O chefe da sinagoga chegou e se jogou nos pés de Jesus, babando por minha conta, tá? Mas ele está lá chorando nos pés de Jesus. Ele não quer nem saber se o terno vai sujar de terra, de poeira. Ele se joga, a Bíblia diz, o texto vai dizer que ele se jogou, prostrou-se aos pés de Jesus. Ele não ficou lá e não fez assim não, ele se prostrou, ele se jogou nos pés de Jesus. Ele tinha um único pedido: mestre, eu tenho uma filha única e ela está morrendo. Agora vai lá para o verso 49. E a partir do verso 49, quando ele está ali com Jesus, porque ocorre um outro milagre, que a mulher vem e toca em Jesus ali, e é curada também, aquela mulher do fluxo de sangue. Quando ele está ali com Jesus, alguém chega na casa dele e fala: para de incomodar o mestre. Está vendo que sempre vai ter alguém que não quer o teu milagre? Sempre alguém, o diabo vai colocar sempre alguém, talvez religioso. Talvez você está orando em um religiosão da própria igreja, que já virou religioso, cético, que não quer mais em milagre. Vai chegar perto de você: vai, eu já orei por isso, não deu certo não, morreu mesmo. Você repreende em nome de Jesus, fala: sai, Satanás. Porque a boca é do capiroto, não é de Deus não. Porque alguém cheio do Espírito Santo vai crer no milagre até o último fôlego de vida. Diga aleluia. Agora o que acontece? Você falou, achou pesado falar Satanás, mas o Espírito de Deus não ia falar isso. Se não foi Deus, quem é que está falando? Agora presta atenção. Alguém chega e fala assim: olha, para de incomodar o mestre, sua filha já morreu. Está literal, sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Jesus olhou para ele e falou: fica tranquilo, apenas creia. Fala para o seu vizinho: fica tranquilo, apenas creia. Amém? E Jesus crê, ela será curada. Diga aleluia.
E eles foram até lá. Interessante que Jesus foi até aquela casa. Porque Jesus é assim, Ele está sempre disponível a visitar a nossa casa. Diga amém. Ele está sempre disponível a entrar com a sua presença na nossa casa. E quando ele chegou lá, as carpideiras já estavam lá, os caras já estavam lá. A carpideira era um grupo que tinha uma profissão que você não deve ter. A profissão delas era chorar. Elas eram pagas para chorar no funeral. Morreu alguém, ia lá e chamava as carpideiras, elas chegavam lá e choravam. Tudo lágrima de crocodilo, não estava sentindo nada. Aí Jesus chega e fala assim: ô galera, para de chorar. Não chorem. Mas outro, ele diz: para de chorar. Ele diz, ele usou um tratamento carinhoso. Ele dizendo: a menina não está morta, mas dorme. E aí olha como é que era a lágrima de crocodilo. Olha lá. E começaram a rir dele. A lágrima cessou e começaram a rir. Tinha algum sentimento ali? Tinha algum sentimento? Eles começaram a sorrir de Jesus, zombar de Jesus, falar: está louco. Agora, Jesus disse uma coisa, presta atenção: o bando de incrédulos, o bando é por minha conta, tá? Mas é mais ou menos, o bando de incrédulos sai da casa, para fora. Jesus não realiza milagres na frente dos incrédulos para mostrar que Ele é Deus. Certa feita, Jesus chegou lá em Nazaré, onde Ele foi criado. E se você ler o Evangelho de Lucas, vai ver que, de Lucas, capítulo 5, você vai ver, capítulo 4 no final, desculpa. Você vai ver o Lucas dizendo que ele não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Mandou os incrédulos sair e disse: entra comigo apenas o pai e a mãe da menina, Pedro, Tiago e João. E eles entraram. Jesus olhou para a garota morta, 12 anos. Pode passar na projeção, por gentileza. Olhou para a garota e sabe o que Jesus disse? Pegou pela mão e disse: levante-se. Levante-se. Diga amém. Diga: levanta-te. Próximo versículo. E a garota, o espírito dela voltou. E ela se levantou. Dá um aleluia aí no seu lugar. E imediatamente o espírito voltou, ela se levantou. Aí Jesus é prático. Diga comigo: Jesus é prático. Tem gente que quer espiritualizar tudo. Se fosse alguém, outra pessoa ia falar: agora faz 40 dias de jejum, oração com a garota, bota ela para jejuar, bota ela não sei o que. Jesus olhou para os pais e falou: está com fome, dá comida para ela. Jesus é prático. O evangelho é simples, é prático. Diga amém. Agora presta atenção, até aqui você conhece a história. Agora, a questão é que a atitude de Jairo, de correr atrás de Jesus, de se prostrar aos pés de Jesus, de se humilhar diante de Jesus, transformou o pior dia daquela família no dia do seu maior milagre. Transformou o luto em festa, a tristeza em alegria, o pranto em riso. E no lugar do luto vem celebração ao Senhor. E o nome do Senhor foi glorificado. A questão é: você está pronto a transformar o seu pior dia no melhor dia da sua família? Você está pronto a transformar o seu pior momento no melhor momento da sua casa? Então você precisa se lançar aos pés de Jesus, como fez Jairo. Diga aleluia, meu irmão, eu estou pregando para você. Porque às vezes a gente quer um milagre, mas a gente não faz o mínimo esforço. Jairo foi até Jesus. Você está aqui na casa do Senhor, em culto, em adoração ao Senhor. Aproveite esse momento e diga: hoje é o dia do meu milagre. Vira para o seu vizinho e diga assim: hoje pode ser o dia da virada da sua vida, o dia do seu maior milagre. Amém ou não? Pastor, mas já tem tantos anos que eu estou sofrendo com isso, não aconteceu. Mas pode ser agora, em nome de Jesus. Pode ser hoje. Depende de você, depende da sua atitude, depende de você aproveitar a oportunidade. Você está na casa de Deus. Diga aleluia. E se aquele homem não fosse até a Jesus? Aquele dia, aquela noite, a mulher dele ia olhar para ele e falar: acabou. E ele ia falar: acabou. Mas naquela noite, aquela mulher olhou para o Jairo e olhou para a filhinha lá, com o rosto coradinho, dormindo, e disse: Jairo, eu
por meus botões agora, tá bom? Jário, eu te amo tanto, porque você, como homem da casa, transformou com a sua atitude nosso pior dia no melhor dia da nossa vida. E aí o restante é pela sua imaginação. O que aconteceu naquele dia lá. Amém ou não? Não tinha mais estresse. Diga aleluia. Diga, o estresse foi embora. A paz reinou. A harmonia veio. O amor reinou. A glória do Senhor se manifestou. Diga aleluia. Essa é a atitude de um homem de Deus. De correr atrás. De se jogar aos pés de Jesus. E não ficar esperando a mulher orar. Está cheio de homem que não ora. Que fica só esperando a mulher se levantar para orar. Nós temos muitas mulheres se levantando para orar às 5 horas da manhã, enquanto os homens estão dormindo. Eu quero encorajar o homem de Deus. Levante agora e comece a orar. Mude a sua história hoje. Você é o sacerdote da sua casa. Diga amém. Deus está falando com você? Eu quero enumerar um último nome. E depois nós já vamos adorar o Senhor. Eu quero olhar, aliás, 2 últimos nomes e a gente encerra, tá bom, galera? Firme? Então vamos lá, eu quero olhar Barnabé e junto com ele o Saulo, que está junto. Mas eu quero olhar o Barnabé. A primeira coisa que eu olho é que a conversão desse homem foi tão forte. Atos 4, 36 em diante. A conversão dele foi tão genuína, que os apóstolos mudaram o nome dele. O nome dele era José. E os apóstolos colocaram Barnabé. Barnabé, o próprio texto vai dizer que significa filho do exortador, ou filho do consolador. Mas a tradução é, Barnabé significa filho do exortador, filho do consolador. Presta atenção, filho do encorajador, filho do Espírito Santo. Quantos filhos do Espírito Santo nós temos aqui hoje? E se você não levantou sua mão, você é filho de quem? Porque lá no novo nascimento é o Espírito Santo que promove o novo nascimento. Se você não foi nascido do Espírito, então você ainda é filho do capiroto. Mas aqui não tem esse tipo de gente, em nome de Jesus, amém? Quantos são filhos do Espírito Santo aqui? Então você é um consolador, um exortador, um encorajador, um motivador, alguém que estende a mão, alguém que encoraja, alguém que motiva, alguém que levanta o caído. Não alguém que aponta o dedo. Amém ou não? Barnabé, ele decidiu ser generoso, diga, ele decidiu ser generoso. O verso 37 diz que ele tinha uma terra, ele vendeu e trouxe o valor e colocou aos pés dos apóstolos. Nós estamos em Atos 4, meu irmão, verso 36, depois 37, isso. Agora, e aí não sei porque está Atos 5, mas não tem Atos 5 nesse texto meu não, tá bom? Você pode cortar isso daí. Agora se você for para Atos capítulo 9, em Atos capítulo 9 você vai ver uma coisa interessante, o Saulo tinha se convertido. O Saulo tinha ficado um tempo orando lá no deserto da Arábia. Tinha passado de volta lá por Damasco. Agora ele chega em Jerusalém. E o Saulo tenta se juntar aos irmãos da igreja. Atos 9, 26 a 28, ele tentou se juntar. Mas a Bíblia diz aí que os discípulos estavam com medo e não quiseram acreditar na conversão do Saulo. Falaram, não, você não é convertido não. Mas o Barnabé, diga Barnabé. Fala, Barnabé. Ele levou Saulo até os apóstolos e contou como Saulo tinha tido um encontro real, pessoal, prático com Jesus, como que ele tinha visto Jesus, a visão dele. E então os apóstolos acreditaram no testemunho de Barnabé. Não, se o Barnabé está falando é verdade. Ou seja, Saulo foi usado para integrar Barnabé na igreja. Presta atenção, se você é um filho do Espírito Santo, você vai ser usado para integrar as pessoas na igreja. Diga amém. Porque se você é filho do Espírito Santo e está afastando gente da igreja, você deve ser filho de outra coisa. De outro ser. Porque os filhos do Espírito Santo encorajam, integram, restauram, levantam o caído e oram pelos enfermos e cura em nome de Jesus. E liberta em nome de Jesus. E abençoa em nome de Jesus. Mas aí começou a criar problema. Então a igreja de Jerusalém comprou aquela passagem só de ida para o Saulo, embarcaram ele lá em Cesareia Marítima e mandaram ele para Tarso. Dali de Tarso até Cesareia Marítima dava 800 e poucos quilômetros. Eles jogaram Paulo para 800, imagina, para a época, hoje não, hoje é uma horinha de viagem de avião, mas naquela época tudo era barco, o transporte mais rápido, e ele ficou lá 10 anos, diga comigo, 10 anos.
Mas um dia, Barnabé teve uma oportunidade. Diga oportunidade. Diga oportunidade. Os que foram dispersos por causa daquela perseguição que o Paulo tinha provocado, chegaram até Antioquia. Diga Antioquia. Antioquia, que ficava a 425 quilômetros, 425 quilômetros de Jerusalém. Agora, presta atenção aí, pastores. Que às vezes Deus está dando uma oportunidade a você e você diz, não, está confortável aqui e eu quero ficar por aqui mesmo. De lá eu já vim. Brincadeira. De lá eu já vim, não vou mais. Só eu e o Abel sabemos aqui, mas tudo bem. Agora, não liga não. Às vezes Deus está dando uma oportunidade. O evangelho chegou a Antioquia e mandaram dizer para a igreja de Jerusalém, plantaram uma igreja entre os gregos lá em Antioquia, que essa região hoje pertence à Turquia. E aí, 425 quilômetros, e a pé ia dar muito mais, porque ia fazer muita volta, não é que nem hoje. E aí a igreja disse, Barnabé, nós queremos que você vá para lá pastorear essa igreja. E sabe o que Barnabé fez? Ok. Presta atenção, olha para mim, ele foi. Chegou lá, sabe o que a Bíblia diz em Atos 11? Que ele viu a graça de Deus. E ele ficou alegre, ele ficou feliz, exortou todo mundo a continuar firme. E a Bíblia diz que naquele ano muita gente se uniu ao Senhor. Deus mandou um avivamento poderoso lá em Antioquia. E lá a igreja começou a crescer. E a demanda estava grande demais. E Barnabé disse, não dá para eu sozinho não. Ele lembrou de Saulo que estava em Tarso e ficava a uns 250 quilômetros por aí de onde ele estava. E ele fez uma viagem a pé, ao coração do Barnabé. Ele fez uma viagem a pé, em linha reta seria 254 quilômetros de Antioquia até a cidade de Tarso. Só que detalhe, ele não tinha endereço. Olha para mim, ele não tinha endereço de Tarso. Tarso era uma cidade na época com mais de 300 mil habitantes. Os estudiosos dizem que tinha um pouco mais de 323 mil habitantes. Para você achar alguém em Marília sem endereço já é quase impossível. Agora imagine, Marília é bem menor do que era a cidade de Tarso. Marília tem 240 mil habitantes. Então agora presta atenção nisso. E Barnabé vai para lá, faz uma viagem de 254 quilômetros a pé. E aí, atravessando rios e coisas dessa forma, uma viagem a pé de 254 quilômetros para procurar alguém. E eu fico pensando que ele entra em Tarso e ele começa a perguntar, vocês conhecem aqui um fazedor de tendas? Você conhece um fazedor de tendas chamado Saulo? Paulo não era conhecido na época, era só Saulo. Vocês conhecem? E de repente alguém diz, sim. E ele vai lá, e ele chega lá, o Tarso está fazendo tenda. Vamos imaginar que o Tarso está lá no fundo do quintal fazendo tendas, que era a profissão dele. E aí Barnabé chega lá e fala, e aí Saulo, quanto tempo? Vamos imaginar aqui, e aí ele diz, pois é, quanto tempo? 10 anos se passaram desde aquela viagem de Jerusalém, mas o Barnabé está lá, presta atenção nisso. Ele diz, Barnabé diz para o Saulo, rapaz, eu estou pastoreando uma igreja em Antioquia, e Deus mandou um avivamento, eu preciso de você. Ele fica pensando que Saulo diz, não, mas eu já criei tanto problema em Jerusalém, os caras queriam me matar. Ele diz, não, mas lá é comigo, eu sou pastor titular, vamos. E Saulo foi. Eles ficaram um ano em Antioquia. E em Antioquia os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. Um ano depois, Atos 13, de 1 a 3, estavam num dia de jejum e oração, santa convocação. De repente o Espírito Santo disse, separem-me agora mesmo, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. E a igreja então, jejuando e orando, impôs as mãos sobre eles. E eles se tornaram discípulos para os gentios. Presta atenção, olha para mim numa coisa. Todo mundo gosta de estudar a vida de Paulo. Ele escreveu 13 cartas do Novo Testamento, quase a metade do Novo Testamento. Ele é o grande destaque do Novo Testamento. É o apóstolo que trabalhou mais do que os outros 11 ou 12 juntos. Mas alguém precisou ir lá restaurar. Alguém que estava há 10 anos, que tinha sido descartado pela igreja. Alguém precisou lá estender a mão e dizer, vamos comigo. Seu lugar é no ministério. Seu lugar é na igreja. Não é isolado. Não é na volta da profissão de fazer tenda. Seu lugar é comigo, vamos comigo.
A questão é, a gente olha a história depois de escrita, é bonita, mas quantos aqui estão dispostos a ser Barnabé na vida de alguém? Quantos estão dispostos a ser um Barnabé para que novos Paulos sejam levantados? Eu gostaria que, pode vir o pessoal do louvor, eu gostaria que você olhasse para o seu vizinho e falasse uma coisa séria com ele. Diga para ele: eu gostaria de ser um Barnabé na sua vida, para que você seja como Paulo. Diga de novo: eu gostaria de ser um Barnabé na sua vida, para que você seja como um Paulo. A gente conhece a história, mas alguém viajar mais de 250 quilômetros a pé, para ir buscar uma ovelha, alguém que estava afastado. É muito fácil a gente olhar para alguém que se afastou e dizer: o cara não quer nada com nada. Agora viajar 250 quilômetros a pé, ou 270, como alguns dizem, mas o correto era 254 quilômetros a pé, para buscar uma pessoa, trazer e falar: você vai ficar comigo, eu vou cuidar de você, vou amar você, vou discipular você. E depois ele se torna um expoente. Não importa se o seu discípulo vai ser mais conhecido que você, importa que você vai cuidar de alguém. Diga amém. Eu tenho muita gente que cuidou de mim. Eu estou aqui porque eu fui cuidado. As pessoas que me ganharam para Jesus, as pessoas que me ajudaram no período do seminário, as pessoas que oraram por mim, meus intercessores, minhas intercessoras, que uma boa parte deles já estão lá na glória. E eu sou muito grato a Deus por cada uma dessas vidas, porque se aquelas pessoas não tivessem pregado o Evangelho, cuidado de mim, me dado a primeira Bíblia, na época o primeiro cantor cristão, se essa pessoa não tivesse me adotado, em alguns momentos eu teria passado tantas dificuldades. Hoje eu te encorajo a ser um Barnabé na vida de alguém. Eu queria encerrar dizendo, depois o Paulo se tornou tão especial, imitador de Cristo, um homem fantástico, mas ele precisou ser cuidado por alguém. Vamos ficar em pé. Ele precisou de alguém para cuidar dele, precisou de alguém que estendesse a mão. Talvez quantas pessoas estão precisando de mim e de você hoje? Eu não vou chamar você para vir à frente, mas aí no seu lugar, eu quero que você responda ao Espírito Santo. O Espírito Santo está trazendo já está trazendo à sua memória pessoas, o nome e o rosto da pessoa para você agora, que você precisa buscar essa semana, que eu preciso buscar, que você precisa buscar, que a gente precisa ser Barnabé na vida de alguém. Você diz que é filho do Espírito Santo, então você precisa ser um encorajador, um exortador, alguém que levanta o caído, alguém que restaura o abatido, alguém que traz esperança e oportunidade de ministério na vida das pessoas. Saulo depois se tornou um grande apóstolo, que combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Agora o bastão da fé está na minha mão, está na sua mão. Que a gente possa fazer o mesmo, como imitadores de Cristo Jesus.